Eu acabei de assistir A Odisseia. Que filme, meus amigos, que filme. Sabe aquele filme que você sai dizendo assim, valeu a pena se eu pagar o ingresso pra assistir esse filme? Foi essa sensação que eu tive, mesmo sendo um filme de 3 horas, o Nolan acertou muito em cada etapa. E aí, desse filme nasceu 3 reflexões profundas que me fizeram pensar muito e, logicamente, envolvendo ciência e Bíblia no meio. Então vamos lá. Antes de começar, a Odisseia se trata da história do herói da Guerra de Troia, né? Odisseu, depois de passar 20 anos nessa guerra, 10 anos em guerra e 10 anos vagando até voltar e conseguir voltar pra casa. Sabe, o mais interessante de tudo isso não é o caminho, não é nada que ele trilha, mas é o que acontece com ele ao longo desse caminho de volta. A cada parada, a cada encontro e cada erro que ele comete, parece que alguma coisa muda dentro dele, sabe? A gente tem essa sensação assistindo esse filme. Afinal, quais são essas 3 lições que a gente consegue ter com a Odisseia? A primeira delas é sobre domínio próprio. Exatamente, domínio próprio. O Odisseu, ele tem um encontro com um ciclope. Na verdade, ele está em busca de comida, né? Vagando no meio do mar. E aí ele vai em busca de comida e ele encontra uma caverna. E nessa caverna tem muito suprimento. No primeiro momento, eu não sei se vocês pensaram nisso, mas eu pensei, cara, por que ele não achou o que ele queria? Por que ele não pegou e foi embora? Não, ele ficou e esperou o dono chegar. E o dono era um ciclope gigante. Gigante. E aí, eles acabam ficando presos nessa caverna junto com esse ciclope. E acontece algo muito pesado, assim, quando eles conseguem sair, que é o seguinte. Primeiro, eles conseguem cegar o ciclope. E isso não foi o suficiente, pelo menos não pra Odisseu. E aí, quando eles foram sair da caverna, Odisseu achou pouco que cegou o Ciclope, ele lança uma flecha praticamente mortal ali. O Ciclope morre, mas antes dele morrer, ele corre atrás dos homens de Odisseu, corre atrás de Odisseu. Por causa dessa atitude, muitos homens morreram, sem necessidade alguma, sabe? E aí eu fiquei pensando, caramba, por que ele fez isso? A gente percebe que ele teve uma atitude orgulhosa e egoísta nesse momento. E a neurociência chama isso de desequilíbrio entre o córtex pré-frontal, a parte do cérebro que planeja tudo, toma as decisões necessárias, e o sistema límbico, a parte que busca gratificação imediata. Quando o orgulho ativa o circuito de recompensa, você troca a segurança por validação. E foi exatamente o que aconteceu. Ele poderia sair em segurança junto com todos os seus homens, sem causar nenhum outro dano. E, naquele momento, ele preferiu a validação. E isso reflete um pouco de como nós agimos também, sabe? O quanto, muitas vezes, a gente prefere ser validado pelas pessoas, ao invés de realmente permanecer na segurança que deveríamos continuar. Isso demonstra porque pessoas inteligentes fazem as coisas erradas. E a Bíblia fala há milhares de anos sobre a soberba. Lá em Provérbios 16, 18 diz o seguinte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. E Paulo lista o domínio próprio com um dos frutos do espírito. Isso está lá em Gálatas 5:22. Então significa que todas as coisas estão interligadas. O domínio próprio do homem é um dos frutos mais valiosos que a gente pode ter. E o ponto de reflexão maior é até que ponto vale a pena realmente a gente considerar a recompensa ao invés de realmente pensar sobre os nossos atos, em como as nossas escolhas influenciam não somente na nossa vida, como nas pessoas que estão ao nosso redor. A segunda lição é a identidade e memória. É justamente o encontro dele com Calypso e a flor de lótus. É muito interessante pra mim. Essa é uma das partes que mais me chamou a atenção. A terceira parte fica aí. É muito legal também. Ele está numa ilha e ele come frequentemente a flor de lótus, né? Que já tem uma historinha com essa flor. E começa a esquecer. Ele começa a esquecer de quem ele é, esquece do que ele fez, esquece do que ele viveu, esquece do que ele deixou pra trás, esquece de Penélope, que é sua esposa, esquece do seu reino e acaba não querendo voltar. Ele passa muito tempo nesse lugar, muito tempo mesmo. Existem diálogos fantásticos, assim, que a Calypso tem com ele nessa ilha, que ele está preso. Ela fala pra ele que ele precisa se jogar, pra que de fato ele consiga se jogar, né, e sofrer as consequências do que ele dos atos dele, porque com a morte do Ciclope, só dando uma contextualizada, o Ciclope, ele era filho de Poseidon. Antes de morrer, ele clama: por favor, vinga-me, porque me cegaram. Então Poseidon, o deus do mar, impede Odisseu de voltar pra casa. Então um dos conselhos de Calypso nesse momento é: se entregue a Poseidon, você não vai morrer,
mas somente se entregando é o que vai permitir você voltar pra casa. No meu TCC, eu estudei sobre memória, então pra mim essa parte de Calypso e essa identidade que é gerada em nós a partir das nossas lembranças foi algo que mexeu muito comigo, sabe? É uma das coisas fascinantes, porque a memória é algo que está intrínseco a quem nós somos, a como nós crescemos, a como nós lembramos das pessoas, das ocasiões, dos momentos. Um dos principais partes do cérebro que é importante para esse processo de memória é o hipocampo. O hipocampo, ele não armazena uma lembrança como se fosse num HD. Ele te ajuda a reconstruir essa memória todos os dias. E a partir do momento que você consolida essa memória, lembrando aquilo todos os dias, reforçando todos os dias, isso se torna uma memória de longo prazo. É muito interessante porque Paulo, ele fala algo muito legal. Lá em Filipenses 3:13 diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Ele não diz assim, apague o seu passado. Não, até porque isso não é possível. Mas ele diz, use o que você viveu para avançar. Sabe, Paulo, ele nos dá uma lição valiosíssima sobre memória e sobre as coisas que nós passamos. Porque a gente tem uma decisão, ou a gente vive preso àquilo que a gente passou, ou a gente decide usar o que nós passamos como combustível para avançarmos diante daquilo que Deus tem colocado na nossa frente. E a terceira lição, não menos importante, é sobre moralidade. Uma coisa que eu achei interessantíssimo e que me lembrou muito a obra de C.S. Lewis nesse filme, né, que é Cristianismo Puro e Simples, que ele fala justamente dessa questão moral do homem. E isso é muito retratado no filme, sabe? A moral do Odisseu, como ele trata as pessoas, como ele trata até mesmo a caça. Chamou muito a minha atenção que ele, quando ele ia caçar, ele meio que avisava a caça dele, quando ele usava arco e flecha, né? Os melhores. Ele era um melhor, na verdade, do seu reino. E ele puxava assim um arco para fazer um som e a caça escutava, e só assim então ele atirava a flecha, né? Ele disse que isso era justo que acontecesse, e a gente vê muito disso em Odisseu, a construção desse homem moral. E no final do filme, Odisseu, ele tem uma conversa com Penélope, né? Quando ele consegue voltar para casa, que muda tudo, porque ele fala a seguinte frase: uma lei foi quebrada naquela noite, e o mundo não é mais o mesmo. Ao longo de todo o processo, ele é tratado como um herói moral, sabe? Uma pessoa fantástica, inteligentíssima. E ele se vê nessa posição de uma pessoa que é tratado como herói, mas que não era totalmente puro. Porque ele errou, ele matou, ele planejou a morte de muitas pessoas, ele cometeu atos de egoísmo, ele fez com que muitos homens fossem perdidos, né? Como no exemplo do Ciclope. E ainda assim ele era considerado herói. Isso era algo que mexia muito com ele, porque fez ele refletir muito em um homem que ele era antes de ir para essa guerra e no que ele se tornou e como ele voltou, né? A neurociência descobriu um viés chamado autossuperioridade moral. É uma pesquisa bem interessante que fala que cerca de 94% das pessoas consideram-se acima da média de moralidade. Interessante. O cérebro se protege de enxergar o próprio erro. Então, o seu cérebro se protege de enxergar o próprio erro, o que faz com que a gente consiga enxergar muito mais o erro dos outros do que o nosso próprio erro. Isso é muito profundo, porque revela muitas vezes que o nosso coração é enganoso, né? A Bíblia é o livro que diz o seguinte, lá em Romanos 3:10 diz o seguinte: não há justo nenhum sequer. Isso não é pessimismo, é a realidade, de fato. A moral humana, ela é extremamente falha, e C.S. Lewis fala isso de uma forma brilhante, então já fica a dica aqui do Cristianismo Puro e Simples, um livro maravilhoso que fala sobre moralidade e cristianismo, né? Porque o homem, ele é mau, o homem, ele nasceu assim. Então, a diferença que a Bíblia traz, a reflexão de tudo isso, é que a justiça não vem de suas obras, ela vem de Cristo. A centralidade de Cristo na nossa vida é o que muda tudo. Porque você não precisa de um herói na sua história, você precisa de um encontro genuíno com Jesus. E pra mim, essa é a maior lição de todas desse filme, sabe? Porque vendo uma pessoa que realmente está ali na sua maior fragilidade humana, longe de casa, enfim, enfrentando tantas coisas, a gente vê um homem que reconhece a sua fragilidade, mas ao mesmo tempo percebe o quanto ele sozinho não conseguiria fazer nada. Valeu muito a pena assistir esse filme. Quem não assistiu, por mais ter tomado spoiler com esse vídeo,
Vai assistir, é muito bom. Queria que você comentasse aqui nesse vídeo qual foi dessas 3 lições que mexeu mais com você, o que te fez mais refletir, ou se você tinha tido essa percepção com o filme, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha com alguém que você acha que precisa desse vídeo, que vai se interessar por esse tema, e já se inscreve aqui no canal também, porque vai vir muitos outros vídeos falando sobre Bíblia, neurociência, vida cotidiana e como todas essas coisas estão mais conectadas do que a gente imagina. É isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Valeu!